classificação no e-mail, mas ele ficou na dúvida se era a mesma pessoa. Essa aqui não é um nome muito comum, deve ser a mesma pessoa, né? Ítalo foi meu orientando? Não, é outro Ítalo. Não, é outro, professora. Ele tá terminando também, mas ainda tá pagando algumas disciplinas. Ele pagou GP2 com a senhora, quando eu paguei também. É muito aluno, eu não... No início eu lembrava tudo, mas agora... Deixa eu... Lembrando, gente, isso aqui tá no... Isso aqui tá no GitHub, tá certo? Depois eu abro aqui para vocês. Tem que abrir. Pronto. Então, a primeira coisa, eu vou mostrar aqui essa tabelinha para vocês terem ideia do que, mais ou menos, a gente vai estar esperando, né, dessa primeira fase do trabalho de vocês. Vocês vão estar... primeiro, vocês vão ter que fazer o levantamento dos dados, vocês vão ter que estar tratando esses dados, né, formando essas tabelas para fazer levantamento das informações que são importantes para a gente, e depois vocês vão fazer a classificação, certo? E aí vocês vão ter várias classificações de acordo com distintos critérios. Então, aqui eu criei isso aqui, tá, gente? Não criei baseado em nada, não. Eu só joguei aqui esses dados para criar esse exemplo, né? Aqui a gente tem, por exemplo, os 10 itens com a soma acumulada do custo-volume, que é o valor faturado com a venda daquele produto, por exemplo, dentro do período de um ano, né? Então, a gente tem aqui 50% do valor foi do produto 1, 30%, quer dizer, aqui não é acumulado, né? Aqui é só mostrando os valores, né? 30% do produto 2, 8% do 3, e assim vai, né? Se a gente somar aqui, deveria dar 10%, né? Então, no caso, quando a gente tem a classificação de acordo com determinado critério, isso não significa que essa vai ser a mesma classificação para qualquer outro critério. Por exemplo, a gente poderia ter aqui, considerando o critério criticidade, a gente poderia ter um item completamente diferente, né? Sendo considerado um item crítico. E aqui, Bia, não sei se você observou, né? Eu coloquei também percentagem. Aí, quando a gente fez a primeira etapa do trabalho, eu disse para você que você poderia colocar crítico ou não crítico. Mas, para a gente aplicar essa metodologia que eu vou apresentar para vocês hoje, será necessário definir um valor para a criticidade. E aí eu estava pensando, como é que a gente vai fazer esse valor, né? Eu acredito que a gente poderia simplesmente pegar, se tiver 4 produtos que são críticos, a gente divide 100% entre 4, fica 25% para cada um, e o resto a gente dá 0, tá certo? De qualquer forma, certo, todas as classificações a gente vai ter que apresentar depois em percentagem para a gente poder utilizar essa metodologia que eu vou explicar hoje. Então, a gente pode ter classificações diferentes. Professora, para alguns dos outros critérios, que esse é o exemplo do crítico, né? Mas teve outros critérios que a gente ia utilizar assim também, sem ser contativo, né? Tá certo. A gente faz a mesma coisa, tá bom? A gente faz de forma que todos os critérios somando, a gente tenha 100%. E aí a gente não vai ter problema. Então, a primeira parte, a primeira etapa, né? Na verdade, não seria a primeira, acredito que seria a segunda, né? A primeira é o levantamento dos dados, né? A segunda etapa é a gente levantar essas informações e criar essas tabelas aqui. Aí vocês vejam que aqui eu coloquei a percentagem, mas não coloquei a soma acumulada, porque eu queria deixar explícito, né? Qual é a contribuição de cada um. Mas voltando
Aí a gente criou, depois que a gente criou essas tabelinhas, a gente vai poder... Observe que aqui a gente já aplicou o método ABC, só que a gente aplicou o método ABC para cada critério. Quando a gente aplicou para cada critério, a gente vai começar, aí lembrando, né, os critérios. Custo-volume eu não coloquei aqui, mas é o faturamento total com o produto, né, no período, normalmente um período de 1 ano, 5 anos, 5 anos, depende do período que a gente está analisando, mas para fazer essa classificação ABC, Alex, a gente pode usar só o último ano. Né? Para fazer a identificação de padrão de demanda, a gente precisa dos 5 anos. Mas para fazer a classificação ABC, é possível que 1 ano seja suficiente. Então, você pode pegar só o último ano. Pode falar. Como é que fazer essa primeira parte que precisa dos 5 anos? Eu preciso de quais dados na tabela? Então, você precisa colocar assim, por exemplo, né? Você coloca em ordem, aí você vai ter que fazer o somatório, vou colocar o critério custo-volume, tá certo? Para você fazer o critério custo-volume, que seria essa primeira planilha aqui, no seu caso são milhares de itens, né? Mas aí você coloca para cada produto o faturamento com aquele produto no último ano. Certo? Pode ser no ano de 2021 ou de 2021 para 2022, pegando 12 meses, né? O importante é você pegar 12 meses. Certo. Os últimos 12 meses. No caso, isso aí eu vou ter que usar a tabela dinâmica, né? Porque eu não consigo lá somar a quantidade. Com a tabela dinâmica é mais fácil. Tem como você fazer cálculos, né? Usar fórmulas de busca e cálculo. Eu usei essas fórmulas na época que eu estava estagiando. Só que tabela dinâmica, você não precisa saber utilizar a fórmula, né? Você precisa só saber criar a tabela. Aí é muito mais fácil. Mas fazendo tabela dá para fazer. E a tabela dinâmica, ela já calcula o total do último ano de cada produto e ela também ordena. Então, quando você conseguir calcular e ordenar, tem que ser ordenar em ordem decrescente. Você está vendo que aqui está em ordem decrescente? Só que os seus itens, né, não vão ser numerados de 1 a 10. Eles têm um código lá. Mas eles vão estar, assim, de ordem decrescente, de acordo com a contribuição. Certo. E aí essa parte a senhora pode auxiliar quando terminar as tabelas lá, organizar, a senhora tem como dizer como é que eu faço? Tenho, claro. Eu não tenho Excel, né? Eu não tenho Excel, mas a gente pode tentar juntas, né? Através do Meet. E talvez, se Bia pudesse se disponibilizar, né, Bia? Porque você já fez, não fez? Fiz, posso sim. Eu usei a tabela dinâmica. Eu fiz através da tabela dinâmica. Então. Tem até uns videozinhos no YouTube bem rapidinho, que ele faz alguns tutoriais do uso da tabela dinâmica, questão de classificação, que eu fiquei em algumas dúvidas, aí eu utilizei. Eu posso dar uma olhadinha e te envio o link. E posso te ajudar também, como eu fiz. Tu classificou o dela dava para somar? Já vinha somado ou não? É porque a minha planilha de dados, ela vinha um pouco pronta, porque eu já conseguia pegar de um sistema que usa na empresa. Aí eu só fiz um ajuste dos dados, porque a empresa pediu sigilo com o nome de cliente, essas coisas. Aí depois que eu ajustei, aí eu só joguei na tabela dinâmica, porque ela tinha... Eu posso te mostrar depois a tabela, mandar para tua tabela, dar uma olhadinha lá. Aí tu vai ver como é que ela tá. Mas ela basicamente tá assim, em várias colunas. Aí uma coluna tem data, outra coluna tem cliente, outra coluna tem produto. Só que tá tudo misturado, porque tá pela ordem que os pedidos foram chegando, entendeu? Aí no meu caso, eu não conseguia somar, não. Eu tinha que, só como a professora disse, talvez por uma fórmula de procure, um PROC-C, aí talvez eu conseguisse. Mas ia ser muito mais complicado. Aí eu preferi fazer pela tabela dinâmica. Pronto, então vai servir, porque é a mesma coisa do meu. Pronto. Pela tabela dinâmica. É muito, faz rapidinho. Muito simples.
É difícil a gente começar a entender como funciona, mas depois que você entende, o Excel está incrível agora, com esses novos recursos, em termos de facilidade, né? Então, bom. Então, mais uma vez que vocês criaram, aí aqui, Alexia, não é 50, 30, né? Esse percentual, ele é o total desse item sobre o total, né? Então, esse item, o faturamento, o custo-volume desse item, representa 50% de todo o custo-volume do período considerado, tá certo? E aí, quando a gente faz a tabela para classificação ABC, a gente coloca aqui a soma, tá certo? Então, aqui seria 50, aí 50 mais 30, 80, com mais 8, 88, até a gente chegar aqui em 100. Por quê? Porque a gente pega, normalmente, 80%, né, ou alguma coisa próxima disso, de soma acumulada, a gente chama de A. Depois, os próximos 15%, a gente chama de B, e os 5% finais, a gente chama de 5% da soma, né, acumulada. A gente chama de C. Normalmente, esses produtos que são responsáveis por 80% do resultado, normalmente são apenas 20% dos produtos, né? Aqui fica em torno de, eu acho que é 20%, 30% e 50%, assim, é uma estimativa, né? Não dá sempre certinho assim, não. Mas o que a gente identifica aqui é que uma pequena parte dos itens, dos produtos, são responsáveis por uma grande parte do faturamento ou resultado, né? E aí a gente tem custo-volume, que é o faturamento com aquele produto, obsolescência, né? O que é obsolescência? É quando, por exemplo, é um produto de moda, né? Ou um produto que... Normalmente é isso, né? Um produto que está saindo de linha, né? Que ele não vai ser comercializado pela empresa há muito tempo. Produtos que são obsolescentes, né? Mais obsolescentes, a gente tem que ter uma preocupação maior com eles. Por quê? Porque eles vão se tornar obsoletos. Então, se a gente tiver um estoque alto desses produtos, né, um valor maior do que aquele que a gente vai conseguir comercializar, a gente vai estar perdendo dinheiro, né? Lead time, os produtos que têm lead time longo, o que é o lead time? A gente tem lead time de produção e lead time de compra, né? Esse lead time aqui, então, o lead time de produção é o tempo entre o momento que é emitida a ordem de produção e o momento em que aquele produto está disponível para ser utilizado. O de compra, a mesma coisa, só que é o tempo entre o momento em que é emitida a ordem de compra e o momento em que aquele produto vai estar disponível para ser utilizado no processo de produção, né, dentro da empresa. E esse lead time que a gente está falando aqui é o tempo em que o produto ele vai o tempo necessário para que o produto esteja disponível para o cliente, né? Normalmente é isso. A gente pode usar aqui dentro vários conceitos de lead time, né? Normalmente a gente vai utilizar o lead time de produção, mas a gente pode utilizar um valor diferente, né? Isso aqui a gente tem que pensar nesse sentido. Qual é o tempo em que aquele produto vai estar disponível uma vez que o cliente ele faz o pedido, né? Por que esse é um critério importante? Porque produtos que têm lead time mais longo, a gente tem que estar mais preocupada com eles, né? Porque produtos que têm lead time curto, às vezes, se for muito curto, a gente não precisa nem ter estoque. Mas quando o lead time é longo, a gente pode estar até perdendo o cliente, né? Substituibilidade. O que significa isso? Quando um produto ele pode ou não ser substituído por outros produtos similares. É lógico que um produto que a gente pode substituir por outro, o cliente faz um pedido e a gente pode entregar para ele uma coisa
próxima, né, um substituto, é lógico que a gente precisa ter menos preocupação com esses itens do que com aqueles que não podem ser substituídos. Reparabilidade, né, quando um item ele é facilmente reparado ou não. Quando ele não é facilmente reparado também, a gente tem que ter uma maior preocupação. Nível de criticidade está relacionado ao custo que aquele produto tem se não tiver aquele produto ou não tiver quantidade suficiente no estoque. Como que a gente identifica um item que é crítico, né? Por exemplo, um item que tem um valor de venda muito alto e se a gente não tiver disponível no estoque, a gente sabe que a gente vai perder venda, né? Um item importante na venda e a gente sabe que traz um faturamento bom para a empresa, por exemplo, e se a gente não tiver aquele item no estoque, a gente vai perder a venda, a gente vai deixar de vender aquele produto porque o cliente não vai esperar. A gente pode também associar isso com clientes, né? Se a gente tem um cliente que é muito importante para a empresa e tem um item que é muito importante para esse cliente e ele precisa sempre desse item para a própria entrega, a gente pode considerar esse item como sendo crítico. Ou seja, os itens que têm alto custo, né, cuja falta no estoque representa um alto custo para a empresa, são itens que têm maior nível de criticidade. E comunalidade diz respeito às diferentes formas, né, que o item ele pode ser utilizado. Então, tem itens que têm muitas aplicações para os clientes, né? Ou, lógico, se estiver sendo vendido para uma fábrica, dentro do processo de produção, mas para o cliente, os clientes de uma forma geral. Então, itens que são muito comuns, eles são mais importantes, né? Porque eles têm várias utilidades e normalmente eles vão ter até mais saída, né? Ou vão ter saída com maior constância. Então, a gente tem que estar mais preocupado com eles, tá certo? Então, o trabalho depois que vocês trabalharem com a organização dos dados, vocês vão precisar, no caso Alexia, né, porque Bia já fez, estar fazendo a classificação de acordo com esses critérios. E aí, no caso, obsolescência, tem critérios aqui, né? Lead time, a gente tem um valor numérico, né? Custo-volume, a gente tem um valor numérico, e a gente consegue representar isso percentualmente, mas com relação a outros critérios, a gente vai ter uma maior dificuldade de estar fazendo isso. Por exemplo, né, obsolescência, a gente pode estar usando para a classificação a escala obsoleto e não obsoleto, ou não obsoleto, ou com nenhuma obsolescência, baixa obsolescência, média obsolescência e alta obsolescência, né? Às vezes a gente vai ter que usar umas escalas um pouco qualitativas. Vocês estão aí, gente? Escutei um barulhinho. Eu já classifiquei também, professora. Eu mandei para a senhora uma planilha online. Não sei se a senhora lembra. Eu lembro mais ou menos. Você classificou, né? Então, tá. Uhum. Então, não... você classificou, né? Eu lembro agora, eu lembrei. Então, tá bom. Então, é isso, né? Mas, de qualquer forma, uma vez que a gente fez essas classificações, então, para você só falta o custo-volume. É isso, Alexia? Isso, eu já ia organizar, porque o único dado que eu não consegui pegar foi o somatório, né? De quantos vendeu, para poder comparar o percentual. Mas o restante está classificado. O lead time também. Então, ótimo, melhor ainda. Então, você já vai poder até começar. Então, aí, uma vez que a gente fez isso, né? Aí a gente fez a classificação ABC com relação a esses critérios. A gente vai poder usar poder começar a utilizar os métodos multicritérios. Então, o primeiro método multicritério é esse que eu chamei, né? Classificação matricial ABC com 2 critérios. Esse método, ele vem
Tem muita coisa aqui, deixa eu... Bom. Certo. Vem daqui, né? Esse método é um método de Flores e Weibach. Não sei se eu estou falando corretamente, né? É o critério que eu tirei desse artigozinho aqui. É um critério simples, na verdade, também o método, né? Desculpa, multicritério eu tirei desse artigo, e também os critérios eu tirei desse artigo, tá certo? Mas está aqui também no livro, né? Expliquei aqui. Bom, então, como é que funciona esse método, né? Esse método de Flores e Weibach, né? Acho que é Weibach, né, gente? Weibach, não sei como é que se pronuncia esse nome aqui. Mas o método deles, né? Que eu chamei de classificação matricial ABC com 2 critérios. Então, bom, primeiro a gente classifica com relação ao primeiro e ao segundo critério. E depois a gente constrói essa matriz aqui. O que essa matriz quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que se um item ele é classificado como A, de acordo com esse critério, e como A, de acordo com esse critério, ele vai ser o quê? A. Agora, se ele for classificado como B, de acordo com esse critério, ou esse critério, e for classificado como A, com o outro critério, ele também vai ser reclassificado como A. Se ele for reclassificado como CC, BB, ou, não, desculpa, CA, BB, ou AC, né, de acordo com o primeiro e o segundo critério, respectivamente, ele será, então, reclassificado como B. E se ele for classificado como C, de acordo com o primeiro critério, e como B ou C, de acordo com o segundo critério, desculpa, B ou C, de acordo com o segundo critério, ou se ele for classificado como B, de acordo com o primeiro critério, e C, de acordo com o segundo, então ele vai ser reclassificado como C. Ou seja, né, um produto que é classificado como AA, BA ou AB é reclassificado como A. Um produto que é classificado como CA, BB ou AC é reclassificado como B. E um produto que é classificado como CB, CC ou BC é reclassificado como C. Então, é fácil, né, utilizar essa matriz aqui, esse método é muito fácil. O difícil é a gente estar construindo essa matriz. Observa que, dependendo dos critérios, essa matriz ela pode ter um formato diferente. Por exemplo, né, se a gente estiver considerando os critérios custo-volume e criticidade, eu posso estar utilizando uma forma matricial diferente. Por exemplo, aqui, ó, nessa coluna A, eu coloquei tudo verdinho. Né? O que isso significa? Significa que produtos que são muito críticos, eles serão classificados, né, como A, mesmo que eles tenham um baixo custo-volume. E aqui, no caso de produtos com criticidade B, ou seja, média criticidade, serão classificados como B, né? Mesmo no caso em que eles tenham o custo-volume classificado de acordo com o custo-volume na classe C. Deu para entender, meninas? Deu sim. Sim, então não é difícil, né? Na verdade, ler e compreender o artigo foi até difícil, mas o método em si, ele é muito simples, né? E ele é muito lógico. Agora, o outro métodozinho, esse método aqui, eu tive que quebrar mais a cabeça, né? Oi? Só um minuto. Esse primeiro método, a gente vai ter que fazer produto por produto ou tem uma forma automática de fazer isso? Produto por produto, usando essa matriz.
Na verdade, você está sobrepondo duas classificações. Mas essa visualização, assim, a gente consegue fazer isso de forma automática, porque como o meu, são milhares de produtos. Consegue, através de fórmulas no Excel, e aí depois a gente quebra a cabeça juntas para isso, tá bom? A gente consegue, isso a gente faz até fácil, não acho que seja difícil, não. Formulazinha SI, né? Pensei nela também. De acordo com o critério. B é aquela formulazinha SI, a gente resolve isso. Só que vocês estão vendo um problema aqui, meninas? A gente está usando uma matriz com 2 critérios. E agora, professora, eu quero trabalhar, a gente está trabalhando com multicritérios, eu não vou trabalhar só com 2 critérios, a gente está trabalhando com, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critérios, né? Pelo menos, eu até propus para vocês outros, né? Então, como é que a gente resolve 7 critérios com esse método? A verdade é que não resolvemos, né? O que a gente pode fazer tá fazendo essa classificação com 2 critérios, né? No caso, sobraria 1. E aí, depois, a gente está fazendo uma outra classificação, quando a gente terminou aqui, esses 2 critérios. A gente fez essa classificação, a gente pega isso, né? E compara com outro, né? Com outra dupla de critérios. Mas vocês veem a dificuldade de estar fazendo isso, né? Esse método ele não foi desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para considerar 2 critérios ou mais, mas poucos critérios, né? Então, a gente tem essa limitação, a gente vai tentar, né, descobrir uma forma de usar isso considerando todos os critérios, mas a gente sabe que esse método não foi desenvolvido para isso. Esse método aqui não foi originalmente desenvolvido para classificação ABC, mas ele pode ser aplicado, né? E aí, da onde eu tirei esse método? Na verdade, ele pode ser aplicado, não só pode ser aplicado, né? Ele é um método incrível, tá certo? Que cabe muito bem para isso. Como que eu descobri esse método? Eu acho que foi aqui. Sim. Guvenir, né, e Erel, eles aplicam o algoritmos genéticos, né? Gente, deixa eu rapidinho. Só um instantinho, gente. Só um instantinho. Alô, só um instantinho. Eu vou desligar o som só um minutinho, tá, gente? Entrega. Desculpa, gente, tinha que atender. Então, voltando, né? Eu tirei aqui desse artigo. Esse autor, ele usa o método algoritmo genético. Para a gente, não tem como a gente aplicar heurística, né? Porque a gente não consegue fazer isso normalmente usando Excel, exceto se a gente usar linguagem do Excel, né? Programar usando Excel, construindo macros, né? Mas aí acho que seria um pouco avançado, assim, para a gente estaria perdendo muito tempo. Não sei se existe a necessidade da gente estar fazendo isso nesse momento. Mas
ele diz, dentro do trabalho dele, que ele usa esse método, né? Processo analítico e hierárquico, tá certo? Aí eu fui buscar as referências e eu encontrei esses artigos, né? Na verdade, esse método, processo analítico e hierárquico, é um método como se fosse um método para a gente dar nota, né? Quando a gente tem... a gente quer fazer uma escolha, a gente tem várias possibilidades de escolha e a gente está usando vários critérios para fazer essa escolha. A gente pode usar esse método aqui para estar auxiliando nesse processo, dessa escolha, tá certo? E aí... foi complicado, né? O método matemático, mas eu consegui entender. E depois que a gente entende, não fica mais complicado, não, tá certo? Vou mostrar para vocês que não é lá tão difícil. Pronto. Quando a gente vai utilizar esse critério, a gente vai usar, a gente tem que ter... Vocês estão aí, gente? Tá, que eu ouvi um barulho. Deixa eu voltar para cá. Então, a gente tem que ter essa matriz pronta, né? Então, a gente tem aqui a classificação de acordo com os diversos critérios. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar peso para cada critério. Então, a gente vai criar um peso para cada critério. A gente poderia criar um peso qualquer? Poderia. E eu sugiro que a gente faça isso. Só que se vocês fizerem isso, né, criar um peso, o que eu estou falando de criar peso? A gente tem aqui 7 critérios, né? Então, eu posso considerar que o meu critério nível de criticidade seja o mais relevante. E qual que vai ser o peso desse critério nível de criticidade? Posso botar 5, né? Aí eu boto, considerando, na verdade, de 0 a 100%, né? Então, eu posso considerar que esse critério tem nível 50. Que esse critério custo-volume tem nível... Tem peso, desculpa, nível não, peso 2, né? E eu posso colocar lead time peso 1. E assim vai, né? Na verdade, 2,20, né? 1,10, né? Estou falando numa escala de 100%. Então, eu posso distribuir esses 100% entre todos os critérios que eu estou considerando e eu vou estar gerando peso para esses critérios. Então, eu vou propor a vocês que façam isso. Vamos fazer essa brincadeira? Tentem conversar, lógico, né, com a pessoa responsável dentro da empresa de vocês e busquem dar peso para esses critérios. A gente poderia fazer isso diretamente. Só que os pesos que a gente vai estar dando, será que eles são realmente pesos fiéis? Esse método PHA, que eu vou chamar de PHA, na literatura em inglês é chamado de AHP, porque em inglês a gente escreve normalmente ao contrário, né? A gente coloca as palavras na ordem contrária, mas a gente aqui vai chamar de PHA, Processo de Hierarquia Analítica, certo? Esse método, a finalidade dele é criar esses pesos, tá certo? Então, como que a gente vai criar esses pesos? A gente tem aqui uma escala usando os valores, normalmente, de 1 a 9, a gente usa aqui valores ímpares, né? Que define a importância relativa de um critério para outro, né? Ou seja, a importância de um critério em relação a outro. A gente vai dar peso 1 quando os dois critérios tiverem a mesma importância. A gente vai dar 3 para um critério quando a importância dele for uma importância moderada sobre a importância do outro.
5, quando tiver uma importância forte com relação ao outro. 7, importância muito forte. E 9, uma importância extremamente mais forte, né, do que o outro critério. Então, vocês veem que é como se a gente estivesse usando uma análise qualitativa, só que a gente está dando um númerozinho para isso. E a gente pode até usar valores intermediários, mas quando é necessário, né? O que significaria ser necessário? Quando a gente não tem alguma coisa entre importância igual e importância moderada, certo? Quando a gente vê que nenhum nem outro identifica adequadamente, a gente pode colocar alguma coisa no meio, aí a gente colocaria 2, certo? Então, a gente usa essa tabela que é proposta por Saat, pelo próprio autor. Ele mesmo usa essa tabela, e essa tabela ela é muito boa. Por quê? Porque ela tem 5 valores, né, na escala dela, o que é ideal, né? Um número ímpar, e 5 já é bom para representar as diferenças, tá certo? E aí, a gente vai usar essa escala para construir essa tabela. Essa tabela, ela mostra a importância de um critério sobre o outro. Então, se a gente considerar custo-volume com custo-volume, é o mesmo critério, é lógico que a importância dele vai ser igual. Agora, eu estou dando um exemplo, tá, gente? O de vocês vai ser diferente, porque essa tabela aqui, eu peguei de Saat, eu fiz uma adaptação da tabela deles, tá certo? Porque a gente faz um monte de cálculo aqui, eu não queria perder o cálculo deles. Mas, logicamente, vocês vão ter uma tabela diferente. E observa, a tabela de Bia vai ser diferente da tabela de Alexia, tá certo? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Criticidade, eu dei nota 7 para ele. Por quê? Relacionado com custo, volume, ele tem uma importância muito forte, né? Já obsolescência, também com relação a custo-volume, eu atribuí uma importância forte, tá certo? E aí fica fácil, quando a gente fala de importância igual, moderada, forte, muito forte, extrema, aí fica fácil a gente comparar 2 critérios. E aí a gente vai comparando 2 a 2. Essa tabela tem algumas propriedades. Logicamente, aqui na diagonal principal, a gente vai ter valor 1, porque é um critério comparado com ele mesmo, tem que ter a mesma importância, né? E os valores são recíprocos. Ou seja, se criticidade tem um valor 7 com relação ao custo-volume, custo-volume com relação à criticidade tem que ter valor 1 sobre 7. Tá certo? Então, a gente vai ter sempre aqui o valor recíproco, né? A e J, o valor de A e J, eu vou colocar assim, né? A e J é igual a 1 sobre o valor de AJ1. Observa que aqui eu poderia ter 1 sobre 5, né? Depende qual critério que é mais forte do que o outro. O critério que é mais forte que o outro vai receber um valor inteiro, e o critério que é menos forte vai receber o valor recíproco fracionário. Tudo bem, meninas? Vocês entenderam? Sim. Sim. Legal, né? Parece legal, né? E agora, José? Agora que aqui são elas, né? A gente vai ter que achar, a gente criou essa matriz, agora a gente vai achar os pesos. E aí, para a gente achar os pesos, professora, dá para achar os pesos dos critérios com essa matriz? Dá. Saat, ele inventou esse método justamente para isso, né? Como? A gente tem que descobrir. Isso aqui é uma matriz de tamanho N por N, no caso aqui 4 por 4, e a gente tem que achar o autovetor dessa matriz. E aí, lógico, a professora foi relembrar como é que se calculava autovetor, né? Acho que vocês aprenderam isso no curso de vocês de engenharia. Mas, bom, a gente tem tudo hoje, né? Quase tudo, né? Na internet. Como que a gente acha autovetor? Primeiro, a gente tem que achar autovalor. O que é autovalor? Autovalor é o lambda que satisfaz essa equação aqui. Não, desculpa, gente. É o lambdazinho que está aqui dentro dessa equação. Agora, como é que eu acho o valor desse lambda? Né? Eu tenho que achar o determinante disso aqui igualar a 0.
O que é isso aqui? Isso aqui é a matriz A, que é essa matriz, N por N, menos lambda é um alto valor, é um valor, tá certo? Real, pode ser inteiro, multiplicado pela matriz identidade. A matriz identidade é o quê? É uma matriz igual da dimensão dessa, só que todos os valores dessa matriz são zero, exceto os valores da diagonal principal, que são igual a 1, tá certo? São 1. Então, a gente faz A menos lambda vezes a matriz identidade. O que vai acontecer? Essa matriz vai ter zero, toda ela zero, e lambdazinho na diagonal principal. Então, vai ficar A menos lambda identidade. O que vai acontecer aqui? Na diagonal principal, né? Essa vai ser essa diagonal principal, vai ficar tudo 1 menos lambda, tá certo? Vai ficar isso. Aí, eu tenho uma matriz, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Aí, a professora também foi lá relembrar como é que fazia, calculava o determinante de matriz, tamanho 4x4, né? Que não é nada lá mais muito simples. Mas aí, a gente tem que calcular o determinante. Aí, depois, quando a gente calcula o determinante, a gente tem uma equação. E nessa equação, a gente vai ter lambda, né? Normalmente, vai ser um polinômio. E aí, esse polinômio a gente tem que igualar a zero e achar as raízes, que aí a gente vai achar o valor de lambda. No artigo, o Sade fala que, de acordo com a natureza dessa matriz, com essas singularidades, né, que ele apresenta aqui, de acordo com a natureza desse tipo de matriz, vai ter um lambda só. Vai ter só um alto valor não nulo. Tá certo? E aí a gente tem que achar esse alto valor, e aí a gente vai estar calculando esse determinante, igualando a zero, vamos ter um polinômio. Se a gente tiver sorte, esse polinômio vai ser um polinômio simples, né? No caso dessa matriz aqui não é. E a gente vai ter que igualar a zero para achar a lambda. Tá certo. Então tá. Achamos o valor de lambda. Aí, professora, como é que a gente acha? Eu estou achando um alto valor. E agora eu vou achar o alto vetor. Por quê? O alto vetor é o vetor dos pesos, né? Como é que eu acho o alto vetor, professora? É fácil. Eu vou pegar a matriz A menos lambda I de novo, né? Só que agora eu não estou vendo determinante, estou buscando isso aqui, né? Essa matriz, e vou multiplicar por V, e vou igualar isso ao vetor nulo, zero. Tá certo? E aí, eu já tenho lambda, eu vou achar V. E V é o vetor dos pezinhos. Tá certo? Parece difícil, mas não é difícil. A gente quebra a cabeça e depois que a gente faz isso aqui uma vez, só vai ser trabalho de cálculo, né? Algébrico e tudo mais. Por isso que a gente estuda tanto, né? Aqui eu dei um exemplo, né? Aqui a gente tem essa matriz, tá certo? Aí eu coloquei aqui o determinante dessa matriz menos lambda, a matriz identidade. Aí eu vou ter isso aqui, como eu falei para vocês, o que acontece, né? Como eu vou ter aqui uma matriz com lambda, eu somo, subtraio, no caso, elemento a elemento, no final vai ser só isso, né? Nossa matriz original, só que entrando aqui na diagonal principal, menos lambda. Aí eu vou achar o determinante dessa matriz. Como é uma matriz 4 por 4, eu acho o determinante usando aquela regrinha de cofator, eu acho, né? E aí, esse elemento vezes menos 1 elevado a I vezes J, né? Que é para ver se o sinal fica negativo ou positivo, vezes o determinante dessa matriz aqui, que é tirando a linha e a coluna dele, né? E aí a gente vai fazendo essa brincadeira para resolver determinante de uma matriz de 3 por 3 é mais simples, né? A gente faz aqui as diagonais principais, né? As diagonais... desculpa, gente, no sentido... Aqui a gente faz... Vou tentar colocar de uma forma bem simples, porque a forma... os termos específicos aqui eu não lembro, né? Mas então a gente multiplica essa por essa por essa
isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, menos isso vezes isso, menos isso vezes isso, menos isso vezes isso. Né? A gente cria no final, a gente faço isso tudo, tem que multiplicar por isso, não sei o quê. No final, eu tenho um polinômio, certo? Esse polinômio, eu simplesmente multipliquei ele por 21 sobre x, e lambda, certo? E aí, um pouquinho de álgebra, eu tive um polinômio aqui mais simplesinho, né? De terceiro grau. Que, na verdade, não é simples. E, gente, eu quebrei muita cabeça para resolver isso. Eu queria colocar aqui para vocês, mas eu quebrei muita cabeça. E eu resolvi com vários métodos e eu não achei o diacho de uma raiz. Aí eu entrei aqui, ó, nesse site, coloquei o polinômio e ele me deu a raiz, certo? E aí, com base nessa raiz, eu tenho que pegar esse Rzinho, colocar, no caso, R é a lambda, né? Eu botei a letra errada, tá certo? Mas aqui, boto aqui esse valor, resolvo essa equação para achar V, que é um vetor. E aí, quando eu acho V, eu tenho o meu autovetor, que, na verdade, são os meus pesos, certo? Quando a gente achou esses danados desses pezinhos aqui, aí é só... Aí eu vou pegar... Essa matriz ficou embaixo. Primeiro, ó, eu estava lá tudo separado, né? Aí eu coloquei aqui em ordem os itens e coloquei aqui o percentual de cada um com relação a cada critério, né? Lá tava os itens ordenados, aqui eu botei por item, porque eu preciso dessa matrizinha assim. Peguei essa matriz assim, trouxe ela para cá e multipliquei pelo meu vetor, meus pezinhos. Aqui que eu falei com vocês, vocês poderiam não ter feito nada desse processo, né? Vocês poderiam ter aferido pesos, só que será que os pesos de vocês seriam pesos fidedignos, né? E veja que a gente está comparando 7 critérios, então fica um pouco complicado a gente dar esses pesos, né? No meu caso, eu usei 4 critérios. Aqui, vocês vão estar usando mais. Mas a gente usou esse método de hierarquia analítica, né? Processo de hierarquia analítica, justamente para estar identificando esses pesos, que é justamente o autovetor, certo? E aí, lembrando, né? Agora, o que eu quero? Eu quero percentual de cada item. Aqui eu tenho percentual de acordo com os diferentes critérios, né? Eu tenho do item 1 para o critério 1, 2, 3 e 4. Eu vou pegar isso aqui, multiplicar cada um pelo seu respectivo peso. E é o que a gente faz com multiplicação de matriz por vetor, né? Entre matrizes. Então, esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse. No final, eu vou ter isso aqui. Tá certo? Aí, para cada linha, multiplicando por isso aqui, a gente vai ter um valor. Esse valor aqui, gente, é o valor de importância relativa do item 1. Esse do item 2, do item 3. E a gente fazendo esse processo todo, olha, quem que ficou aqui mais importante? O 8. E é engraçado que o item 8, ele estava bem em só um critério, né? Que era esse aqui, criticidade. Então, vejam como tem sentido, né? O item 8, apesar de estar lá embaixo, com outros critérios, não ser assim considerado relevante, né? Está aqui embaixo, né? Certo? Ele teve um valor alto, por quê? Porque ele é um item que é crítico. Vocês veem, a professora jogou, né? Nem foi de propósito, mas essa tabela mostra como esse método é legal. E aí, ele entra aqui, ó, na frente, é o mais importante, tá certo? É lógico, gente, que aqui a gente não está em ordem decrescente. Aí, o que eu tenho que fazer? Colocar em ordem decrescente, certo?
Aqui, né, eu já mostrei para vocês, ele trocou a ordem das tabelas, né? Mas tudo bem. Aí eu coloquei aqui, ó, em ordem decrescente e acumulado, certo? Tá bom? Aí aqui, acumulado, não foi até 100, por quê? Porque a soma dos meus pesos é 0,995. Tudo bem? Então, aqui fica 995, 99,5%. Aí eu fiz essa tabela aqui, ó. Essa tabela eu fiz duas coisas. Normalizei para ir até 100, tá certo? E coloquei a classificação. Só que como eu usei a classificação? Usei critério de corte para A, de soma acumulada, de 70, para B, de 85, e o resto C, tá certo? Então, meus itens considerados A, ou seja, itens que têm contribuição de 70% nesse multicritério, né, são meus itens 8, 3, 4 e 6. Tá certo? Como que eu normalizei? É simples, gente. Eu simplesmente peguei esses valores aqui e dividi por 0,995. Tá certo? Na verdade, o valor real, né? Esse valor dividido por 100, porque ele é percentual, dividi por isso aqui, e eu tenho o valor na escala de 0 a 100. Ufa, professora, é muita coisa, né? É muita matemática, muito processo. Mas é simples, tá, gente? É simples. E esse critério, esse método, né? Processo de hierarquia analítica, ele é um método incrível para a gente dar nota, né? Então, sempre que a gente tiver várias alternativas, cada alternativa ela receber várias alternativas consideradas sobre vários critérios, né? E a gente tem que escolher uma alternativa e cada alternativa tem suas notas de acordo com os critérios. Então, nossa, que bagunça que é, né? Como é que a gente vai fazer uma escolha com tudo isso? Usando o processo de hierarquia analítica. Difícil, né? Vocês ficaram assustados? Como é que eu vou fazer isso para milhares de produtos? No Excel, meu anjo, a gente vai automatizar isso. Olha a nossa contribuição científica. A gente vai ter que fazer um jeito, pode parecer difícil. Calcular autovetor na mão é o ó do borogodó. Mas eu acredito fortemente que o Excel faça isso. E a gente tem, né, na mão... Deixa eu achar aqui de novo. Eu sei que tem calculadora na internet, online, que calcula autovetor, né? Então, a gente coloca a matriz, a gente já vai ter o autovetor. Mas, mesmo assim, como você mesma disse, assim, essa matriz aqui, aí não sei se a gente consegue fazer isso online, vai ser uma matriz, no seu caso, que tem 1000 produtos, milhares de produtos. Então, sinceramente, acho que a gente não consegue resolver isso online, né? Mas o Excel, a gente vai conseguir uma forma do Excel fazer isso, tá certo? Certo. Se a gente fizer, aí a gente vai quebrar a cabeça para fazer, mas a gente vai automatizar. E aí vocês vão ter uma ferramenta, a empresa, no caso, que vai estar podendo sempre fazer essa classificação usando o Excel, só vai precisar trabalhar essa primeira tabela, tá certo? Né? Por exemplo, no ano seguinte, troca os produtos, né? Muda a relação custo-volume, ou tem um produto que se torna crítico. Então, a gente vai ter que estar sempre atualizando manualmente essa tabela, né? Exceto se a gente criar um software para isso. Mas, normalmente, a gente vai ter que estar atualizando no Excel, manualmente, essa tabela. Alguma coisa pode até ser por cálculo, né? Alguma tabela a gente vai ter que estar atualizando no Excel. Mas, né? Uma vez que vocês automatizarem isso,
aquela tabela está lá e só precisa estar atualizando essa primeira e o Excel já vai dar o resultado, que é a classificação ABC, que é o que interessa para a gente. Isso, gente, tá bom? A gente vai caminhar junto agora nessa nova etapa. Tá certo, meninas? Vocês não fiquem assustadas, não. E o que eu queria mostrar é que tem calculadoras de tudo online agora. Deixa eu pegar aqui o site. Olha, eu penei para achar, porque essa equação, esse 19 aqui é primo, essa equação é uma danada de uma equação difícil de resolver. Eu testei vários métodos. E eu não tive sucesso com nenhum dos métodos. Aí eu usei essa calculadora aqui. E aí eu coloquei lá no Google, calculadora equação de terceiro grau. E aí ficou fácil, né? Dá vontade de chorar, né? A gente tem aqui a equação de terceiro grau. Aqui a gente tem A, B, C não tem, porque o expoente, quer dizer, não tem, é zero, né? E D. Né? Aí coloca aqui A, B, C zero, D menos 19. E aí a gente tem vontade de chorar, né? Porque você fica lá. Sério, eu acho que eu fiquei uns 3 dias tentando resolver essa equação. Você não consegue e um site te dá um negócio em uns segundos, né? Tem outras calculadoras boas também, que calculam equações assim. Deve ter calculador, inclusive, só não sei para quantos itens na matriz. Só que o problema é, a gente não consegue usar Excel com isso, a gente não consegue usar Excel com calculadora. Por isso que quando vocês estão lá fazendo o básico da engenharia, vocês têm que aprender toda aquela bagagem de matemática, cálculo, né? Porque a gente precisa, a gente usa, né? Verdade. Mas aí, lógico, a gente vai arrumar um jeito de trabalhar com Excel. Professor, dependendo, se não conseguir com Excel, não tem como fazer um programa assim um pouquinho mais simples, não? Não sei, eu acho que em algoritmo eu usei matriz. Eu peguei um arquivo, aí eu acho que dá para importar o arquivo do Excel e fazer alguma manipulação de matriz por lá. Só vai dar um probleminha para montar como vai ser calculada essa matriz. Mas aí, se não conseguir achar por uma calculadora, eu acho que consegue utilizar o arquivo, né, do Excel em forma de matriz e jogar lá. Abre aí o Excel. Eu não sei se o Excel tem, né? Mas abre. O Excel tem tanta função. Tem que dar uma olhadinha. Abre. Vou parar minha tela agora. Só abre o Excel, não precisa ser nenhuma planilha, não. Tem várias possibilidades, né? Da gente trabalhar com MATLAB, né? Você falou... Qual software que você falou? Eu perdi agora. Tem softwares que trabalham com matriz, né? Foi o C, professora. Porque Foi em algoritmo, eu acho. Eu não consigo abrir o Excel aqui nesse computador, porque eu tô com um probleminha. Tive problema no meu telefone ontem, e eu tô na casa da minha mãe. Mas eu posso dar uma pesquisada. Se tem alguma Alex, você consegue? A gente vai fazer juntas, tá, meninas? Não precisa ficar com medo, que a gente vai estar fazendo isso juntas. Mas, nossa, aprender esse método, eu acho que vai ser legal para vocês. Eu só abrir aqui o Excel, eu só não tenho muito tempo mais. Você está com pressa? Você gostou, Alex? Gostei, sim. Gostou? Uhum. Você só está pensando no esforço, né? Eu tô tentando me manter calma.
É porque, professora, a gente nunca trabalhou com uma matriz tão grande. Por exemplo, eu tenho, acho que, mais de 800 produtos. Eu não sei, não lembro exatamente a quantidade certinha, mas é mais de 800. Aí eu nunca trabalhei com matriz desse tamanho, né? Aí dá um pouquinho de... Se for automático, aí é de boa. A gente vai testar as limitações do Excel, né? Vem aqui em fórmulas. Onde tem aqui fórmulas? Matemática e trigonométrica? Entra aí, matemática e trigonométrica. Autovetor. Deixa eu ver como é que se chama autovetor em inglês. Deixa eu... Eng. Porque as letras devem estar em inglês, né? Acho que é Engvan, esqueci. Engvector. Vê lá em matemática, vamos lá no E. Ele está em português, né? Matriz. Na parte de matriz, a gente tem determinante, vocês estão vendo? Tem determinante. Já é um passo, né? O determinante da matriz. Deixa a gente achar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar autovetor com Excel. Excel, autovetor. Excel. Estava escrito Excel, né? Bom. Encontrar autovetor com Excel. M determinante aqui, ó. Matriz determinante. Bom, se a gente acha o determinante igual a 0, bom, a gente vai ser difícil a gente achar isso rápido, não é qualquer coisa trivial, não. Acho que vai ser só programando. Mas, oi? Acho que vai ter que ser um programa, um algoritmo, alguma coisa assim. Bom, normalmente MATLAB tem. Com certeza MATLAB tem. Eu vou procurar, tá bom, gente? Eu vou procurar. Mas o importante é que, antes de qualquer forma, uma vez vocês vão ter que fazer, mesmo que seja com uma matriz pequena, que não seja essa, porque essa matriz, por acaso, é uma matriz complicada, tá certo? Mas eu quero que vocês compreendam o método, como fazer na mão, tá certo? Pelo menos uma vez.
E aí depois a gente vai quebrar a cabeça para fazer isso com Excel. Se a gente fizer só com Excel, é porque ele calcula o determinante, né? Esse aqui é o determinante. Se ele conseguir... Esse é o determinante, né? Se ele acha o valor de lambda, ele acha alto valor. Se ele acha o alto valor, se ele calcula determinante, deve achar alto valor. Se ele acha alto valor, para a gente achar o alto vetor, é um passo, tá certo? É mais fácil. Eu não resolvi aqui, mas resolver essa equação aqui é muito fácil. É uma equação matricial, dá para resolver isso no Excel tranquilamente, tá certo? A gente vai conseguir, tá, gente? Eu vou ajudar vocês, meninas. Esse é nosso trabalho, tá bom? Não é só o trabalho de vocês, não. Tá certo, professora. Tá bom. Mas aí vocês... Bia, quando você for avançando, você me fala, tá bom? Semana que vem, acho que eu já... Tá bom. Eu vou conversando com a senhora por coisa. Vocês gostaram? Gostei, professora. É um método bem legal, bem diferente do que os que a gente já viu, né? Muito Gostei diferente, também, né? interessante. Ele vai ter muita utilidade, vocês vão ver, para vocês no futuro. E A se gente só ele tem que virar meu esperar. TCC aí, que vai ser interessante mesmo. Tá bom, meninas. Vou liberar vocês e a semana que vem a gente... Alexia, esse horário tá bom para você? Quinta? Pode ser. Você acha melhor a gente andar junto? Você acha, Bia? Acho que sim. Professora, pode ser. Porque vai fazer quase os mesmos passos, né? Praticamente a mesma coisa. E nossas reuniões vão ser muito técnicas, né? Sim, sim. Então tá bom. Tá bom, meninas. Até semana que vem, então. Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Tá, vou ok. deixar o vídeo, vou passar o link para vocês depois do vídeo. Tá ok. Para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, professora. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana.